unânime que o Brasil testemunhou as mais expressivas manifestações públicas de sua história domingo passado, ontem. E agora, a pergunta que se apresenta: o que fazer diante dessas manifestações? É isso que nos compete. Não podemos despolitizar o que aconteceu ontem. Eu disse há poucos instantes que numa manifestação daquela envergadura, onde 6, 7, 8 milhões de brasileiros se encontraram em diversas partes do Brasil, na Paraíba estive em João Pessoa, depois fui a Campina Grande, mas a cidade de Patos, no Sertão, também realizou suas manifestações e foram as maiores realizadas até aqui, com a liderança, o comando dos movimentos de rua e do cidadão livre e independente desse país, que também teve o seu engajamento como decisivo. Mas não podemos esquecer que foi a primeira vez que os partidos de oposição também participaram das mobilizações, e isso, não tenho dúvidas, contribuiu e contribuiu muito para o crescimento das manifestações ocorridas ontem. Agora, precisamos encontrar uma saída. Geralmente, quando se fala no tema, apontam-se 3 alternativas: a renúncia, o impeachment e as novas eleições com a cassação da chapa pelo TSE. A renúncia eu vou deixar de lado, porque, como todos nós sabemos, já é lugar comum, é um bordão, que renúncia é ato unilateral de vontade e, portanto, só depende da Presidente da República. O impeachment será talvez o caminho mais rápido, porque, com tudo o que aconteceu ontem, com o julgamento dos embargos na próxima quarta-feira pelo Supremo Tribunal Federal, não restará à Câmara dos Deputados outra alternativa senão a instalação da comissão processante, para que, com rapidez e celeridade, se possa fazer o juízo de admissibilidade, enviando para o Senado o processo que terá o nosso julgamento. A segunda alternativa, e tem sido esta segunda opção a que defendo como o melhor caminho para a solução desses graves problemas, tudo, claro, com respeito à lei, observância à legislação em vigor, é a manifestação do Tribunal Superior Eleitoral. Com tudo o que já foi publicado pela imprensa, através das delações premiadas, onde já se constatou de maneira irrefutável, de forma cabal, que dinheiro do Caixa 2, dinheiro da corrupção, do Petrolão, financiaram a campanha da presidente Dilma Rousseff, é claro que a eleição de 2014 está maculada pelo desequilíbrio de meios. E a Justiça Eleitoral existe exatamente para preservar a vontade do eleitor, fazer respeitar a vontade soberana do eleitor, mas também para equilibrar os meios da disputa. No momento em que você tem uma candidatura que abusa de poder político, que abusa de poder econômico, com financiamentos ilícitos, já sobejamente comprovados, é claro que o TSE pode perfeitamente, à luz da legislação, cassar a chapa e proporcionar aquela que é a melhor solução para o problema, que é a nova eleição, entregando o poder de escolha a quem é o verdadeiro detentor do poder e que se manifestou no ronco das ruas ontem, que é o povo brasileiro. E será o nosso povo, na sua diversidade de pensamento, na sua pluralidade política, que vai escolher e fazer nascer um governo que tenha a legitimidade e a credibilidade mínima para consertar as coisas que estão cada vez piores no nosso país. Portanto, impeachment ou novas eleições? São esses 2 únicos caminhos, sem descartar a possibilidade da renúncia. Agora, o que não será aceito, e eu não conheço sequer tentativas nesse sentido, mas as especulações crescem a cada minuto, a cada instante, o que não será aceito, e desde já manifesto minha posição contrária a qualquer tentativa de mudança de regra de jogo, com implantação de semipresidencialismo, de semiparlamentarismo, para fazer, dentro do ambiente da política, um arranjo que deixa de fora a sociedade e que não vai aceitar esse tipo de manobra. Não é possível que se cometa esse erro. Eu insisto, não conheço qualquer tentativa nesse sentido.
porque se conhecesse já teria rechaçado. Mas como de ontem para cá cresceu muito, sobretudo nas redes sociais, na internet, esses comentários, quero deixar dito desde já que, inclusive, uma fotografia muito simbólica do presidente Renan Calheiros, que recebeu na residência oficial semana passada o ex-presidente Lula e entregou a Constituição Federal ao ex-presidente Lula, num gesto obviamente simbólico, e não é possível que qualquer solução que se tente esteja fora do livrinho, como dizia Dr. Ulisses Guimarães. Então, qualquer tentativa de reformar a Constituição nesse instante é um casuísmo que não pode ser admitido, que não pode ser de forma nenhuma aceito. Então, acredito eu que vamos ter a implantação ou a instalação, para usar uma expressão mais adequada, da comissão do impeachment, ainda esta semana, e não vamos deixar de lado o acompanhamento do Tribunal Superior Eleitoral para que o julgamento ocorra e, repito e insisto, realização de novas eleições. A nossa democracia está doente. A democracia brasileira está doente com infecção generalizada, a infecção, sobretudo, da superbactéria da corrupção que está corroendo o sistema político brasileiro. E numa democracia doente, nada mais curativo do que voto. Só o voto cura uma democracia doente. E é por isso que eu tenho insistido, não de hoje, já de muito tempo, que a melhor saída para esse impasse grave que o Brasil vive é respeitar a própria Constituição, que no seu artigo 1º assegura que todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. Quando quem governa já não exerce o governo e o poder em nome do povo, nós temos saídas várias para essa situação e uma delas, para repetir e encerrar este argumento, é indiscutivelmente o caminho da justiça eleitoral em cumprimento e aplicação em respeito à legislação em vigor, que exige inclusive julgamentos com rapidez, com celeridade. Os prazos da justiça eleitoral são bastante diferenciados da justiça comum, da justiça estadual ou mesmo federal. A justiça eleitoral é uma justiça especializada e que tem uma legislação própria, rito próprio, em alguns momentos rito sumário, e a própria legislação exige, ou pelo menos recomenda, que esses processos estejam julgados no máximo até 1 ano após o pleito. Então há prazo suficiente para que nós possamos ter o julgamento por parte do Tribunal Superior Eleitoral, a eventual cassação da chapa, ou a necessária cassação da chapa, e eleições para presidente da República junto com as eleições municipais. Há tempo para isso. É óbvio que antes precisamos tomar uma providência que compete à Câmara ou, quem sabe, ao próprio Supremo Tribunal Federal, que é afastar o deputado Eduardo Cunha, que não tem condições, claro, de assumir a presidência na interinidade, como prevê a Constituição Federal.